Oi, gente, novamente estou aqui. Dessa vez para falar sobre uma coleção que me é muito cara. E muito cara não no sentido de dinheiro, não é financeiramente que eu estou me referindo, mas me é muito cara no valor sentimental que ela me proporcionou desde o momento que eu percebi como eu gostava de ficção, como eu gostava de acompanhar histórias, né? Eu estou falando da minha coleção Kanzenban de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco começou a passar aqui no Brasil em 1995, por aí, 94, na extinta TV Manchete. E eu assistia porque eu sou uma criança dos anos 90, né? Eu nasci em 1990. Então eu tive o privilégio de ver a exibição numa época em que os animes ainda estavam engatinhando aqui, né? Foram os Cavaleiros do Zodíaco que abriram as portas pra gente conhecer outros animes como Sailor Moon, Sakura Card Captors. E como aqui no Brasil, né, naquela década demorava muito para chegar as coisas aqui, porque, né, o mangá inteiro que originou a obra, que é o anime, foi finalizado em 1990. Né? Até tem um vídeo muito bonitinho aqui na internet, no YouTube, do autor, do Masami Kurumada, falando sobre como foi o processo criativo dele, como foram 5 anos muito exaustivos de produção, né? Desde a elaboração nessa mitologia interessante, que é os Cavaleiros do Zodíaco, que são jovens, que são regidos por constelações e que têm a missão de proteger a deusa Atena, que reencarna a cada 200 anos aqui na Terra, e que ela precisa batalhar contra as forças do mal para preservar o nosso mundo, né, dos deuses que querem tomar o nosso planeta. E eu assistia muito anime quando eu era criança, e agora que eu cresci e com a globalização, né, que permite cada vez mais esses contatos com outras culturas, e como desde então veio mais mangás, muito mais do que a gente imaginou nos anos 90 ou no início dos anos 2000, como hoje é mais fácil a gente ter acesso a esses materiais que originaram os animes que a gente tanto assistia quando era criança. Agora, aos 30 anos, eu consigo acessar esse conteúdo que originou o anime que eu gostava muito, né? Então, eu estou colecionando esses mangás, né? Que são 22 volumes, que vão desde o início das aventuras deles até a Batalha das 12 Casas, os conflitos com Poseidon e mais para o final da jornada deles em que eles enfrentam o Imperador Hades. Né? Depois vieram as continuações, que eu acho que é CDZ, Next Dimension, mas eu não acompanho esses, eu sou mais apegado, como eu disse, eu tenho esse valor afetivo com o anime clássico. Então agora eu estou colecionando, são 22 volumes, até o momento eu tenho 16, mas essa edição Kanzenban é muito caprichada, né? Porque além de vir vários capítulos, no final sempre vem o esquema das armaduras, dos personagens, né? Como esse é o segundo mangá dos 22, tem a apresentação das armaduras de bronze, né? O esquema de montagem e tal. Conforme a aventura vai avançando, a gente tem a exibição das armaduras Cavaleiros de Prata, porque existe toda uma hierarquia, né? Não vou ficar falando aqui sobre isso, porque o que não falta são pessoas explicando a mitologia de Cavaleiros do Zodíaco na internet. Mas eu gosto muito, eu quero mostrar pra vocês, na verdade, o capricho que é essa edição, a história é muito interessante, né? Vale muito a pena. A edição Kanzenban, que seria a edição definitiva, porque esse não foi o primeiro modelo de publicação, né? Lá em 1985, 86, lá no Japão, era um modelinho mais simples, mas aqui a gente tem uma edição mais caprichada, né? Para ser a edição definitiva. Só que agora a JBC disse que vai lançar uma outra edição que seria a edição definitiva, né? Uma coisa que ninguém entendeu. Mas para todos os efeitos essa é a edição definitiva. Então ela tem a capa dura,
Ela tem algumas páginas coloridas. E no final sempre vem um esquema de armadura, né? Aqui, deixa eu ver, nesse volume 5, a gente já está se aproximando da saga do Santuário, que é conhecido por muitas pessoas, né? Aqui a gente ainda está na apresentação das armaduras de bronze, mas também tem os cavaleiros de prata. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui a gente já tem os cavaleiros de prata. Nem todas as páginas são coloridas, são só algumas, né? Mas ainda assim, essa... Olha isso daqui. Aqui é o volume 5. Daí no volume 6 a gente já chega na tão conhecida Batalha das 12 Casas. Eu tenho também o volume 8. Também é muito bonita a capa. Deixa eu ver o que tem aqui das armaduras. Ainda não começaram as armaduras de ouro, mas as armaduras de prata são muito bonitas também. Aqui eu tenho o volume 9, né? Como vocês puderam ver, eu não tenho a coleção completa, né? Eu tenho edição 4, edição 2, edição 5, 6, 8, 9, mas eu estou em busca. Como elas estão sendo publicadas já há alguns anos, tá fora de estoque, né, na Amazon. E como está vindo essa outra definição, a segunda edição definitiva, eu não sei se eles estão reimprimindo novos lotes, né? Aqui no volume 10 a gente tem a conclusão da Batalha das 12 Casas, né, que foi uma das mais exibidas, né, na época. Exibida, reprisada. E aqui a gente já tem até os designs das armaduras de ouro, que são das mais cobiçadas. Gente, quem foi dos anos 90 sabe como foi uma febre a venda de bonecos. Eu acho que nunca se faturou tanto com bonecos quanto na época da exibição de Cavaleiros do Zodíaco na televisão, né? Todas as crianças queriam ter. Mas não tinha pra todo mundo, né? Era muito caro. Eu mesmo só tinha do Seiya de Pegasus. Eu nunca consegui comprar um Cavaleiro de Ouro. Eu tinha Shiryu de Dragão também, né? Aqui a gente já tem o início da saga de Poseidon, que é o volume 11, né? Então a gente já está na metade da coleção, que são 22 volumes. E continua aquele esquema de páginas coloridas. Ainda tem, né, o esquema de armaduras dos Cavaleiros de Ouro. Tem o esquema dos 12 Cavaleiros de Ouro, né? Se você for ver ao longo dos mangás, tem espaço para todo mundo. Depois eu tenho o volume 13, o volume 12 eu não encontrei ainda, ele está muito caro. Até encontrei, mas ele está muito caro. Então eu pulei do 11 pro 13. Como eu já assisti tudo na televisão, eu sei para onde vai a história, né? A minha intenção dessa coleção é conseguir ter, né, comigo a matéria-prima que deu origem ao anime. Eu gosto de ver como o autor trabalhou cada capítulo, quais foram as alterações na adaptação. E eu vejo que tem muita coisa assim que mudou, principalmente no volume 14, né, que é a conclusão da saga de Poseidon. Muita coisa foi alterada, principalmente o final. O final no mangá é muito mais bonito, né? Apesar do anime ser assim uma obra-prima, ter momentos muito emocionantes, com trilha sonora, bons diálogos, a conclusão de Poseidon no volume 14, né, do mangá, é bem mais emocionante. Isso eu tenho que falar. Eu sou muito fã da adaptação do anime, eu acho que os produtores trabalharam muito bem os personagens, porque no mangá tudo acontece tudo muito rápido, e eu imagino como deve ser muito difícil, né, muitos desenhos, tem que desenvolver diálogo, história, os produtores já têm o material pronto na mão, né? Mas eu também tenho que reconhecer, às vezes, coisas que são melhores trabalhadas no mangá, não no anime. Aqui, no volume 15, a gente já começa a tão... como eu posso... dividida assim em saga de Poseidon. Porque o que aconteceu com o anime, a gente teve a saga de Poseidon dividido em 3 arcos, né? O arco Hades Santuário, que foi muito bom.
com efeitos muito bonitos, trilha sonora assim no tamanho e na medida certa. E depois a gente teve o resto da adaptação da saga do Santuário, que foi Hades, da saga de Hades, foi Hades Inferno e Hades Elísios, que deixou muito a desejar. Parece uma apresentação de PowerPoint, né? Porque, assim, é como se pegassem todas as cenas do mangá e colocassem na tela, colorido daí, né? Com a voz dos dubladores e com uma trilha sonora capenga. A emoção, assim, se a gente tava com a emoção aqui em cima no Hades Santuário, a emoção foi lá para baixo com Hades Inferno e Hades Elísios. E assim, era para ser o pique, o auge de Cavaleiros do Zodíaco, porque ali a gente tinha eles enfrentando o Deus, assim, criou-se toda uma preparação para a gente chegar no inimigo, no chefão principal, que era o Hades, o Imperador do Inferno, e a gente tenha despertado as armaduras divinas, por causa que os cavaleiros conseguem esses poderes por conta do sangue da deusa Atena, e fica tudo apático, sem emoção, sabe? Muito, assim, foi muito triste, assim, de acompanhar. E tenho essa edição também. Eu não tenho muito o que mostrar das edições, gente, além dos esquemas aqui de armaduras, porque cada mangá vem com um esquema de armadura diferente. Essa é a coisa legal, né, dos livros, dos mangás e tal. Depois eu tenho o mangá 18, que é muito bonito também. Não tem muito o que mostrar, né? E daí eu tenho o volume 21. Ah, mas uma coisa bonita que é legal de se mostrar são esses cartazinhos, ó. Esses cartazinhos, olha aqui a Atena com a armadura divina, o Imperador Hades. Muito bonito, né? Mas não são todos os mangás que vêm com esses cartazinhos assim. E o volume final, que pra mim essa é a minha capa preferida. É muito bonito, até vou tirar daqui da frente pra mostrar. Essa capa é muito bonita, é o Seiya de Pegasus com a armadura divina, né? Depois de ser banhado com o sangue de Atena, a armadura dele fica mais forte, quando ele leva o cosmo bem alto. E é muito bonita essa capa, muito com os amigos dele ali em cima, atrás, ele olhando pro céu, né? Com essa armadura reluzente. E no final a gente tem até aqui o esquema das armaduras divinas deles, que são as formas finais definitivas, né? Mais poderosas, capazes de enfrentar deuses até. Eu gosto muito essa mitologia em cima das constelações e das armaduras. Olha que coisa linda. São douradas. Aqui a gente tem a armadura de cisne. Armadura de Shiryu de dragão. Armadura divina. E do nosso protagonista, dos nossos 5 protagonistas, às vezes no anime fica a impressão que só nós temos um, né? O Seiya de Pegasus, a armadura dele belíssima. Eu prefiro ela aqui, ó. Aqui dá pra ver o quanto ela é bonita, grande, né? Muito bonita. Então, assim, é essa coleção que eu tenho pra mostrar pra vocês. Só pra dividir um pouco do amor que eu tenho por Cavaleiros do Zodíaco. E uma das poucas coleções de mangá, assim, que eu faço questão de procurar todas as edições possíveis. Né, eu coleciono Sailor Moon também, estou em busca de alguns mangás que eu não encontro. Mas Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z e Sailor Moon até são assim, animes que, como marcaram muito a minha infância, eu faço questão de ficar acessando, assim, e revendo o material que deu origem, né? Porque não é apenas assistir uma história, não é só um desenho. A história tem uma profundidade muito grande, passa valores muito importantes. Por incrível que pareça, é um produto para jovens, né? Até crianças, mas transmite valores de amizade, de honra,
muito bonitos, assim, que a gente tem que bater palmas para quem teve a ideia de criar uma coisa dessas. E eu só queria mostrar para vocês, né, um pouquinho da coleção, porque realmente me é muito cara. Eu gostaria que vocês falassem aí se vocês têm alguma coleção especial, que vocês gastam aquele dinheirinho que sobra no final do mês, ou vocês não colecionam nada, assim, às vezes pegam emprestado ou algo do tipo. Então é isso, gente. Obrigado por assistirem e até a próxima.